Pessoal, importante vocês saberem muito bem, focarem no conteúdo na hora de apresentar, de fazer aquele excelente trabalho, porém tem um detalhe muito mais importante, que é muito mais importante que o conteúdo em si, mas como você entrega esse conteúdo. Tá? Aqui eu estou falando de um assunto específico que é o seu tom de voz, na hora de você demonstrar a capacidade do seu produto, do seu serviço. Tá? Então tem uma pesquisa, inclusive, que você pode ver aqui, que mostra que apenas 25% do impacto da sua apresentação, por telefone, por exemplo, está no conteúdo do que você fala, no script, vamos dizer assim, do que você fala. E os outros 75%, eles estão no tom de voz, de como você entrega isso, tá? Então é muito importante essa parte. E se você conta com uma apresentação presencial, aí a gente tem um outro aliado também, que é linguagem corporal. Aí é 55% linguagem corporal, 38% o tom de voz e aí 7% do conteúdo em si. Então sim, o conteúdo que você fala é importante, as palavras que você fala, se adaptando ao cenário do seu ouvinte, mas o seu tom de voz é extremamente importante. E aqui vão algumas dicas para vocês alinharem um tom de voz que vai funcionar bem para vocês. Uma dica é você sorrir enquanto você fala. Sim, mesmo que você está ali no telefone, se você está sorrindo enquanto você fala, isso faz uma diferença muito positiva na sua voz. Existem estudos sobre isso, você pode procurar mais em detalhes e faz muita diferença, pessoal. Se vocês estão no telefone, não só vocês têm que ter aquela mentalidade que, poxa, vocês são prestativos, vocês gostam de estar fazendo aquilo ali, eu espero que sim, né? Mas vocês também, sorrindo enquanto vocês falam, a voz de vocês, ela soa melhor para quem está ouvindo, tá? Então, levem isso a sério, sorriem enquanto vocês estão falando, apresentando algo para os seus potenciais clientes. Dica número 2, enfatiza certas palavras, tá? Até porque se você não enfatizar nada, você vai soar monótono. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para vocês de como é ruim a gente ouvir alguém monótono. Qual é o risco até do seu potencial comprador pegar no sono. Tá? Então, enfatiza algumas palavras-chave. Tá? Então, palavras que têm a ver com a sua proposta de valor, aquilo que realmente é importante que você está entregando na apresentação, alguns números-chave, impactos do resultado. Palavras-chave, frases-chave que realmente vão soar muito importantes para o seu comprador. Tá? Se for preciso, pense nisso antes, grifem isso no seu script, tá? Treinem isso antes de você apresentar. Ponto número 3, fale claramente. Tá? Fale claramente. Às vezes, se você fala muito rápido, tenta falar um pouco mais claro. Tá? Se você às vezes tem alguma dificuldade com algumas palavras, treina um pouco. Se o seu produto às vezes tem palavras esquisitas, treina um pouco, mas fala claramente. Isso é importante para que a sua apresentação consiga, primeiro de tudo, seu comprador entender o que você está falando, né? E não soar como se você está tentando esconder algo, né? Pode até soar assim, se você não tiver clareza no que você está falando, e claro, que a comunicação ser muito boa. Dica número 4, adapta o que você está falando à velocidade do seu ouvinte. Vamos supor que você está apresentando aqui por telefone, né? Você está explicando o que se trata do seu produto, está na hora de você falar um pouco sobre isso, e você é uma pessoa que fala muito rápido, vamos supor, né? Ou você está falando com alguém que fala muito rápido. Sempre tenta adaptar a velocidade do que você apresenta com a velocidade do seu ouvinte. Tá? Então, se eles falam mais rápido, por mais que você fale um pouco mais lento, naturalmente, tenta falar um pouquinho mais rápido. Tá? Essa pessoa, isso vai gerar até uma certa empatia com ela. Tá? É um certo espelhamento que você faz, mesmo por voz. Se essa pessoa fala um pouco mais devagar, você adapta e abaixa um pouco aí a velocidade da sua apresentação. Tá? Abaixa um pouco o quanto que você vai se acelerar aí. Então, se acalma um pouco. Então, isso é importante sim para você estar no mesmo nível de comunicação do seu potencial comprador. Vai ajudar bastante. E a dica final é, se você fica trabalhando muito tempo sentado especificamente com vendas, fica de pé. Experimenta, volta e meia, você fazer uma ligação de pé. Se possível, todas. Eu gosto muito de falar no telefone de pé. Às vezes eu fico até caminhando para lá e para cá, se possível, e isso te ajudar, fica de pé. Tá? O que acontece? A nossa voz ela sai com mais poder, né? Ela sai com mais força quando a gente está de pé versus quando a gente está sentado.
ou especialmente se a gente estiver deitado, né? Então, fica de pé, que vai te ajudar bastante na hora de apresentar a tua solução, tá? Você vai soar com mais clareza, com mais firmeza na hora de apresentar o seu produto. É o seguinte, agora eu vou dar um exemplo de uma leitura, eu vou fazer uma leitura de um script aqui, tá, pessoal? Me permitam que eu vou ler esse script, só para vocês entenderem. Eu vou ler só a primeira frase, só para ficar claro como pode ficar ruim um cenário de eu ler um script sem cuidar do meu tom de voz, sem cuidar de falar com clareza, sem cuidar de falar com uma boa postura. Vai soar bem diferente. Olha como fica o meu script aqui para vocês. Eu acabei de coletar um estudo de caso de 8 páginas para diretores de vendas como você. Está cheio de ideias para triplicar conversão de topo de funil. Eu acho que eu até pulei uma frase aqui, mas eu tenho certeza que nem foi interessante para vocês. Tá? Agora eu vou ler de novo, mas como se eu estivesse realmente falando mais naturalmente para vocês. Tá? Então, minha postura é diferente, eu vou focar com mais clareza e vou focar em algumas palavras-chave. Fulano, eu acabei de completar um estudo de caso de 8 páginas para diretores de vendas como você, que está cheio de ideias para triplicar a conversão de topo de funil. Tá? Então, nota, aqui é um exemplo bastante sutil, tá? Mas nesses detalhes que faz total diferença a comunicação que você estabelece na hora que você vai apresentar a sua solução. Tá? Então prestem bastante atenção nisso. E se você precisar, treina um pouco, tá? Treina na frente do espelho, com seu amigo, com seu colega, para que você consiga realmente se comunicar bem na hora de fazer a apresentação.